Amanhã tem Fluminense e Flamengo. Amanhã, 9h30 da noite, no Maracanã, transmissão do Premier. Jogo válido pela 34ª rodada. Agora sim estamos na rodada certa do Campeonato Brasileiro. E se a gente fala do Mengão, a gente fala de Bruno Braz, que está chegando por aqui. Ô Braz, conta pra gente, né, como é que está sendo a logística para os convocados voltarem, não só os da seleção brasileira, que tem Alexandre e Danilo, mas outros também, né? Arrascaeta, Varela, Carrascal, Plata, Vinha, esses caras que estão espalhados aí pelo mundo, mais focados ali nos Estados Unidos, para voltar. Será que eles podem reforçar o Mengão diante do Fluminense? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Luísa, PVC, Mussetti. Pois é, hoje vai ser, após as partidas, né, das suas respectivas seleções, vai ser feita uma força-tarefa aí para trazer a maioria dos 7 convocados nessa data FIFA. Na verdade, o Flamengo fretou o voo para os 5 estrangeiros, né? Os 5 gringos que estarão jogando nos Estados Unidos hoje, mais tarde, hoje à noite. Os 3 uruguaios, Arrascaeta, Varela e Vinha. O colombiano, Carrascal, e o equatoriano, Plata. Esses 5 vão ter à disposição um voo fretado imediatamente após suas respectivas partidas, que acontecerão à noite nos Estados Unidos, cada um em uma cidade, e aí eles já voltam para o Rio imediatamente. Eles são aguardados aqui no Rio de Janeiro amanhã de manhã. E aí, eu podendo apurar agora mais cedo, eles não passam nem em casa, hein? Não dá tempo nem de largar a mala. E já vão direto para o Ninho do Urubu, onde o elenco vai estar concentrado para o clássico contra o Fluminense, amanhã à noite, às 9h30 da noite, no Maracanã. Então, cara, eles vão chegar, desembarcar e ir direto para o Ninho. Obviamente, como diria Vanderlei Luxemburgo, vão praticar o pijama training, né, para descansar. E, bom, eles ainda, antes de terem confirmadas as suas escalações, eles vão passar pela análise do departamento médico do Flamengo, né? Então, vão ser levados em consideração a minutagem de cada um nessa data FIFA, se algum deles está sentindo dor, teve algum tipo de lesão. Então, depois de toda essa análise, vai ser passado um feedback para o Felipe Luiz para saber quem ele pode relacionar. Mas, assim, a tendência é que, se ninguém apresentar lesão, relacionados eles serão. Agora, se eles começarão como titular, já são outros 500, vai depender muito de quem for jogar ou não hoje à noite. Vamos ver como é que vão ser esses jogos de hoje, né? Porque Arrascaeta, Varela e Vinha estão no jogo, né? Uruguai e Estados Unidos. Onde ele vem, eu vinha. Ele vinha e vem. Se ele vai jogar, não sei, mas que vem. O Carrascal no Colômbia e Austrália, Plata, Equador e Nova Zelândia. Se a gente olhar pelo retrospecto aí do último jogo, o Varela jogou 93 minutos contra o México. O Plata jogou 50 minutos contra o Canadá, Equador e Canadá. E o Carrascal, pela seleção colombiana, jogou 33 minutos contra a Nova Zelândia. Arrascaeta e Vinha não entraram em campo, então pelo menos é um jogo a menos, aí, um desgaste a menos para esses caras. Então ele vem. Vem, tá vendo? Não jogou. PVC, já falamos aqui, é um absurdo a gente estar fazendo essas contas, não pode ter jogo na data FIFA. Já sabemos, isso posto, essa realidade posta que você bate na tecla aqui. Agora, o que fazer? Avaliar os jogadores? Eu acho que a gente tem que manter esse calendário. Como diria o Michel Temer, tem que manter isso daí. Você já pensou? Ia perder completamente a graça. Como é que a gente ia fazer uma rodada de Campeonato Brasileiro sem saber quem é que vai chegar, quem vai entrar no avião da Leila, quem não tem ingresso no avião da Leila, quem tem que pegar o avião aonde, o cara vai estar em Washington, vai estar em Nova Jersey ou na Flórida, se ele vem ou chega ou não chega, se ele vem ou se ele vinha. Como é que nós vamos fazer isso? Avaliando o aplicativo do avião para ver se está chegando, se o avião atrasou, se está no caminho. O Memphis dizendo que jogou na segunda-feira e não pode jogar na quinta porque é Corinthians e São Paulo só, e Holanda e Lituânia na segunda. Aliás, o PVC, eu mesmo quase não volto dos Estados Unidos, né? Você me ajudou muito, porque eu quase que não volto. É verdade, a menina queria... O que ela falou? O problema é seu. Então, mas não, tem uma tempestade, o voo foi cancelado por uma tempestade. Azar o seu, você compra essa passagem.
É assim, imagina o Campeonato Brasileiro quando não tiver essas coisas. Não vai ter a menor graça, cara, gente. vai ser muito sem graça, calendário. Até, a gente não vai poder nem reclamar do calendário. Não, olha quanto tempo a gente gasta reclamando. Vamos falar do quê? Nossa, que bonita sua blusa bege, Luísa. Não vai ter assunto. E a sua camisa preta, Bruno, no braço? Olha só, o Musetti cortou o cabelo e a barba. Ficou muito mais legal. Olha só, a gente vai falar do quê? É muito melhor, é muito mais emocionante isso, saber se o cara vai chegar ou não vai chegar, se ele pode jogar ou não pode jogar. Por exemplo, eu estava escalando São Paulo para o clássico contra o Corinthians hoje. Aí eu coloquei, não, ele vai botar o Ferreirinha na lateral e jogar Tapia e Luciano. Eu falei, o Tapia está na seleção do Chile, não pode jogar. Mas assim, a questão central agora é o Fla-Flu, entender quem é que vai jogar e quem é que não vai jogar. Musetti, como fazer essa avaliação? Oi, Brás. Bom, não, Luiz, só lembrando que os brasileiros eles não vão estar nesse voo fretado, né? Porque eles vão estar na Europa, então, a princípio, eles estão fora do clássico. Eles voltam com a seleção brasileira, não vão voltar no avião da Leila, diga-se de passagem, vão voltar com o avião da seleção brasileira, mas eles só voltam amanhã. Então, eles devem chegar mais tarde. Os gringos que estavam nos Estados Unidos vão chegar pela manhã. O Paulo Henrique volta no avião da Leila, né? O Paulo Henrique volta. Mas o Paulo Henrique acho que também não volta no avião da Leila. E o Juba também volta no avião da Leila. O Vasco nunca nega uma caroninha no avião da Leila, mas o PH está suspenso. Está suspenso, não precisa vir. Ele pode dormir, como disse o Alexandre, ele pode dormir porque ele está suspenso, não pode jogar contra o Grêmio. O Puma é que está na seleção do Uruguai e que tem que ver se ele consegue chegar em tempo de... Ele já voltou. Já voltou, ele foi liberado. E voltou antes. Ele não vai jogar hoje. E o Alexandre falou, se puder dormir, eu sou do time para dormir, eu prefiro dormir. Ô, Musetti, como pensar nisso, administrar isso, né? É ver mesmo, é análise não o scout, né? Mas é a fisiologia que vai ver, é a preparação física, é analisar o jogador que chegou para ver ali o percentual, quanto desgastou, não desgastou. É isso que tem que contar para jogar? Acho que nesse momento de dificuldade, de bagunça, é a nossa bagunça, né? A gente até que gosta um pouquinho da nossa bagunça, enfim. Nesse momento de dificuldade, talvez não contar com esses jogadores. Preparar o time sem eles e ver se eles estiverem à disposição é lucro. Seja para 10, 15, 20, 30 minutos. Ou para estar no banco de reservas e impor aquele respeito, como o Brás trouxe no nosso programa de ontem, no caso do Arrascaeta. E o Uruguai do Bielsa, ele tem feito diferente do Ancelotti, né? Ele tem preparado times diferentes durante a data FIFA. Então, como o Arrascaeta não jogou o último, a tendência é que ele jogue. Talvez jogue o Vinha, porque na última estava o Piquerez. Mas na laterais, acho que o Flamengo tem menos problemas. No caso do Arrascaeta, eu acho muito difícil que ele jogue esse Fla-Flu, porque a tendência é que ele seja titular, jogue bastante tempo, e aí vai ficar muito em cima. Talvez aqueles minutinhos finais, em caso de necessidade. Diante dessa dificuldade toda, até do caso do Flaco, que ganhou um tempo, passou o dia, o jogo era só 9 da noite, ele entrou no intervalo, imaginem só o caso do Arrascaeta. Então o negócio é não contar com ele, se a fisiologia liberar, se chegar bem, descansou o suficiente, coloca alguns minutinhos no lucro mesmo. Isso é muito doido, né? Assim, eu sei, eu não estou brincando com você não, Musetti, é só brincando com a nossa situação. O jogo era só 9 da noite do dia seguinte. É só, ou seja, dá tempo. Só. Dá pra dormir bastante, dá pra dormir o dia todo. Ô, Brás, tem outros jogadores também, não por conta de convocações, mas por questões físicas, né? Jorginho, Léo Ortiz e mesmo o Pedro. Não para esse jogo, mas o Flamengo tá preparando o Pedro para entrar em campo contra o Bragantino naquela programação, né? De pelo menos tentar colocá-lo em campo um pouco antes para poder estar liberado para a final. Pois é, eu já tinha comentado no programa de ontem que eu achava que o Pedro poderia ser aproveitado para sábado o jogo contra o Red Bull Bragantino no Maracanã. Depois a gente acabou confirmando que a tendência é essa, né? Não dá para cravar por 100%, mas o Flamengo trabalha com esse retorno do Pedro para o jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino no Maracanã. Já o Jorginho e o Léo Ortiz, a grande tendência é que eles já voltem agora no clássico contra o Fluminense. Então, assim, contra o Sport, o Flamengo teve 12 desfalques. E agora contra o Fluminense é capaz de reduzir bem esse número de desfalques. Se os 5 gringos convocados forem relacionados, mais o Léo Ortiz e o Jorginho, já são 7 retornos aí para o clássico, né? Lembrando que, assim, o Alan, o Dela Cruz, eles ainda não estão descartados, mas hoje vai ter um treino agora 3h30 da tarde no Ninho do Urubu.
Então eles ainda têm hoje e ali pela manhã, de amanhã, né, para saber se tem condições de ir para o Clássico também. Mas é o Flamengo que já está recuperando bem alguns jogadores, né, vai ter algumas voltas importantes aí para esse Clássico, que é tratado como uma decisão pelo Flamengo, né?